Olá, gente, eu sou a professora Michele e nessa videoaula eu vou falar sobre a NR10, que trata sobre segurança em instalações e serviços em eletricidade. Bom, aqui nessa aula de hoje eu vou citar alguns itens e subitens dessa norma regulamentadora que eu acho importante antes de fazermos um estudo mais aprofundado dessa NR. Então, antes de você iniciar a NR, o estudo da NR10, dá uma olhada nessa videoaula aqui, que quando vocês forem fazer o estudo dessa NR, vocês vão entender um pouquinho melhor. Vai ajudar vocês no entendimento sobre essa NR. Então, vamos lá. Achei importante falar, quando nós vamos iniciar o estudo de qualquer NR, ela já começa a falar sobre o objetivo e campo de aplicação. Então, o objetivo dessa norma é a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, garantindo a segurança e saúde dos trabalhadores, que tanto de forma direta como indireta interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Então, quando a norma fala trabalhadores que interagem de forma direta ou indireta com instalações elétricas e serviços com eletricidade, isso quer dizer o quê? Então, eu coloquei aqui a definição do que é trabalhadores direto relacionado à SNR. São trabalhadores, gente, que são envolvidos na ação, diretamente na ação. Por isso, os trabalhadores diretos, que são eletricistas, montadores, instaladores, técnicos, que estão mais expostos a risco de eletricidade. E existem também os trabalhadores indiretos, que são aqueles que estão sujeitos também a irregularidades ou ausência de medidas de controle e até mesmo pessoas não advertidas que estejam ali por perto dessas instalações, trabalhadores que estejam por perto, então também são considerados trabalhadores indiretos, que não trabalham de forma direta, mas estão próximos das instalações ou trabalham próximo. Esses são considerados indiretos. Então, tanto trabalhador direto como indireto, eles também estão garantidos por essa norma regulamentadora NR10. É isso que trata o objetivo. Tá? E o campo de aplicação? Essa norma se aplica, a NR10 se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo etapas de projeto, construção, montagem, operação e manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades. Então, aqui ele fala qual o campo de aplicação da NR10, que vai desde a fase de geração até as fases de consumo. E eu vou mostrar aqui para vocês um desenho que exemplifica bem essas fases. Aqui, ó. Vou aumentar mais um pouco aqui. Então, aqui mostra as fases que a NR cita. Começa aqui da geração, que é na usina hidrelétrica, onde é transformada a energia, onde o processo que ocorre aqui na usina hidrelétrica transforma-se em energia, certo? Eu coloquei usina hidrelétrica porque é o que mais utilizamos aqui no Brasil, mas existem outros tipos de transformação de energia, tá? E a partir daqui, ela é transmitida aqui para essas torres, onde vão aumentar essa energia, porque quando sai de lá, sai muito pequena. Então, elas vão passar por uma tensão maior e é passada por essas torres aqui, certo? De transmissão. E essas torres de transmissão, elas já vão enviar essa energia para essa parte aqui, que a gente chama de subestação e distribuidora. Essas caixas aqui, que é onde vai ser distribuída, tá? Para os dispositivos de automação de distribuição, que vocês encontram nos portos de energia elétrica. E esses portos, eles diminuem mais, eles já fazem o processo inverso, diminui mais essa alta tensão para poder ser distribuída, tanto para os consumidores residenciais, como também para ser distribuída para os consumidores comerciais
e industriais, certo? Então, quando a NR fala das fases, ela está falando dessas fases aqui: geração, transmissão, né, distribuição e consumo, né, até chegar nos consumos. Então, ela está falando que a NR, ela engloba trabalhadores que trabalham tanto de forma direta ou indireta, desde a fase de geração até a fase de consumo, certo? Vamos passar aqui para o outro item que eu acho importante estar falando, subitem. O subitem 10.2.3, ele diz: as empresas são obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Aqui é uma obrigatoriedade para toda empresa, é manter esse esquema unifilar, tá? E o que são esses esquemas unifilares? Tá aqui, ó. Os esquemas unifilares são a representação gráfica dos componentes elétricos e suas relações funcionais e contém os componentes principais dos circuitos representados por uma linha. Vou já mostrar para vocês o desenho. Esses diagramas devem ser acompanhados de dados e especificações das medidas de proteção instaladas, especialmente, não deve deixar de colocar o sistema de aterramento elétrico, tá? Tem que estar nesse diagrama. É elemento fundamental, de fundamental importância e segurança dos trabalhadores, o aterramento elétrico. Então, tem que estar especificado no diagrama. E também os usuários e os demais equipamentos e dispositivos de proteção que integram a instalação elétrica, tais como fusíveis, disjuntores chaves e outros componentes associados à proteção. Então, tudo isso tem que estar descrito aqui nesses esquemas unifilares. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de esquema unifilar. Esse é um exemplo de esquema unifilar. Então, todos aqueles itens que eu citei anteriormente devem estar descritos nesses esquemas aqui, tá? Outra coisa que eu achei importante estar comentando da NR10 é o subitem 10.2.8.2. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica, conforme estabelece a NR, e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. Aqui, ó, gente, a prioridade de proteção coletiva na NR10 é essa desenergização elétrica. Mas o que vem ser a desenergização elétrica? É um procedimento estabelecido na NR10, utilizado para garantir que a instalação não será reenergizada por qualquer meio ou razão. Então, o trabalhador ele vai realizar uma atividade em qualquer fase daquela que eu citei anteriormente. Então, a primeira proteção coletiva que tem que ser instalada é a desenergização, tá? Então, ela garante a esse trabalhador, né, que as instalações elas não será reenergizada durante a atividade dele, né? Por qualquer meio ou razão ela não vai, né, voltar a funcionar enquanto ele estiver fazendo a atividade. A instalação desenergizada apresenta um nível de segurança muito superior ao da desligada, porque existe a desligada e existe também a desenergizada. Por que ela tem um nível muito superior da desligada? Porque a desenergização ela é formada por um conjunto de procedimentos, gente. Ela não é uma medida de proteção coletiva simples. Ela é formada por um conjunto de procedimentos. Primeiro é feito o quê? O seccionamento. Tá? Depois, o impedimento da reenergização, a constatação da ausência de tensão. Só um momento aqui, peraí. Aqui, ó, continuando aqui. A constatação da ausência de tensão, depois é feita a instalação do aterramento temporário com a equipotencialização dos condutores dos circuitos, depois é feita a proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada e em seguida a instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Então, todos esses procedimentos fazem parte da desenergização, certo? Então, é um processo bem complexo. Se vocês quiserem entender melhor, eu deixei um link aqui, ó, vi que, ó, esse link aqui, vocês podem copiar esse link, colocar aí no navegador de vocês e vocês vão olhar no YouTube, né, passo a passo como é feito essa desenergização, né? Bom, então, para finalizar, a NR10 ela trata de alguns tipos de trabalhadores.
vocês vão ver ela falar sobre trabalhador qualificado, trabalhador habilitado, capacitado e autorizado. Eu vou falar desses tipos de trabalhadores aqui para quando vocês forem ler NR, vocês entenderem do que está se tratando. O trabalhador qualificado, ele é aquele trabalhador, gente, que deve comprovar a conclusão de curso específico para a sua atividade, mas em instituição reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino, MEC. Tá? É aquele trabalhador que fez um curso específico em uma instituição credenciada pelo Sistema Oficial de Ensino. Tá? Então, ele é considerado um trabalhador qualificado, porque ele fez um curso em uma instituição que é reconhecida pelo MEC. E o trabalhador habilitado? O trabalhador habilitado, além dele ser um trabalhador previamente qualificado, ele fez um curso, tipo uma graduação ou um curso técnico, independente, né? Numa instituição reconhecida pelo MEC, o curso dele é reconhecido, e além disso, desse curso ser reconhecido, ele ainda tem um registro competente no conselho de classe, né? Então, ele ainda tem um conselho de classe. Nesse caso aqui, por exemplo, o engenheiro eletricista, ele faz a engenharia em uma instituição, né, reconhecida pelo MEC, e aí ele se qualificou. Depois disso, para ele ser considerado habilitado, ele tem que se registrar no Conselho de Engenharia, que é o CREA, certo? Então, quando ele possui, além da qualificação, possui um registro em um conselho de classe, ele é considerado trabalhador habilitado. Porque existem alguns cursos de capacitação, de qualificação, que eles não são, não tem registro de classe, tá? Não tem um conselho de classe, Mas existem cursos que são qualificados, né? Que se faz a qualificação e em seguida você vai se registrar lá no seu conselho de classe. E existe o trabalhador capacitado, que é considerado, só um momento aqui, o trabalhador capacitado aqui, ó, ele é considerado trabalhador que recebe a capacitação sob a orientação e responsabilidade de profissional legalmente habilitado. A própria empresa pode dar essa capacitação para esse trabalhador, contratar um engenheiro eletricista para dar essa capacitação para ele, certo? Lembrando que essa capacitação ela vai de empresa para empresa. Se o indivíduo trabalhando na empresa A, ele recebeu uma capacitação, quando ele for para uma empresa B, ele recebe uma outra capacitação, porque a da A não vai valer para ele, certo? Então, ele tem que receber uma nova capacitação. E o trabalhador autorizado, ele é considerado um trabalhador, é aquele que ele é formalmente autorizado pela empresa mediante um processo administrativo, certo? Então, ele passa por um processo administrativo, entrega de documentação. Então, todos esses outros trabalhadores que eu citei, eles, né, necessitam ser autorizados pela empresa para desempenhar a atividade, né, relacionada à profissão dele, certo? Então, ele passa a ser um trabalhador autorizado quando ele passa por todo esse processo administrativo da empresa. Ok, gente? Então, eu fico por aqui, eu espero ter ajudado, tirado algumas dúvidas, e até uma próxima videoaula.